Já vamos começar a gravar então, Bia? O pessoal vai chegando aqui, Vamos. então bora lá. Bom, Deixa eu botar minha câmera mais aqui. bem-vindas todas. Acho que o pessoal vai chegando aí aos poucos. Eu vou transmitir ao vivo também pelo Instagram. Colocar aqui para transmitir ao vivo. E para poder acessar, eu aviso o pessoal que o link tá no feed, tá no Stories. Bora lá. Bom, então nosso encontro aqui hoje, né? Muito bem-vinda, Bia. Gratidão por participar hoje, né? Estamos com um assunto aí super legal para poder trazer vários insights. Acho que o que a gente vai falar aqui hoje vai dar para pensar em vários pontos de vista, em várias coisas. Pessoal que está acessando aqui no Instagram, a gente está ao vivo, num link pelo Zoom, tá? Então, quem estiver entrando aqui, a gente está ao vivo nesse link pelo Zoom. Bom, hoje, Bia, muito bem-vinda. Então, vou deixar você dar um oi pro pessoal aí para a gente poder começar nosso bate. Gratidão. Oi, pessoal, tudo bom? Feliz de vocês estarem aqui. Finalmente conseguimos, né? Mas é porque esse assunto, né, Gabi, é a raiz de muita coisa. Então, A vai gente, realmente é, trazer muitas questões para todo mundo. Eu mesma hoje, antes de começar a live, estava refletindo sobre isso e me vieram vários insights. hoje a gente vai trazer essa parte, esse ponto de vista, né, sobre como as coisas que acontecem nesse momento da gestação, nesse primeiro momento de gerar um filho, como isso pode interferir diretamente nessa relação com mãe. Né? Então, para a gente poder começar a trazer, eu acho que eu queria só escutar um pouquinho, Bia. Conta um pouquinho só da sua história. Você tem quantos filhos? Né? Como é que foi? Como que é a sua vida de mãe? Então, pessoal, eu tenho três filhas, três meninas, né? A minha primeira filha, Kiara, ela nasceu no Rio de Janeiro. E depois eu tive outras duas, né, que são as irmãs dela, que nasceram aqui na Suíça quando eu me mudei. Então, tem a Kiara, a Valentina e a Teodora. E tem uma história bem interessante sobre o parto delas, né? E você teve as três de parto normal? Como é que foi? Não, então, é, a Kiara, ela nasceu de cesárea de emergência. Tá? Ela era minha primeira filha, já teve vários episódios de eu ir até o hospital, né? Não saber se aquele era o momento, se era contração e tal. Então, eu depois entrei em trabalho e a médica falou assim: eu vou, tipo, fazer uma coisa para acelerar essas contrações, né? Porque já está na hora e tal. E eu confiei, tudo bem. Só que aí o batimento cardíaco da Cara caiu pela metade. E aí ela me falou assim: olha, sua filha entrou em sofrimento e a gente vai fazer uma cesárea de emergência. Uhum. E foi assim que a Kiara chegou ao mundo. Então, eu estava pensando hoje, né, sobre essa questão de ter chegado ao mundo assim, pensando que talvez não tivesse sido a hora certa, se a médica fez a coisa certa, porque essas eram as minhas questões, além do perigo envolvido, né? Era aquela questão: será que vai dar certo? Né? Tipo, agora o coração não está legal, né? Ela vai fazer cesárea de emergência. Eu, mãe da primeira filha. Imagina tudo que passou na minha cabeça, na cabeça do pai dela, né? Então, hoje, refletindo sobre isso, eu vi. Porque a Kiara foi das minhas filhas a que teve mais que trabalhar questões sobre autoestima, sobre aceitação. E eu vi o quanto isso impactou na vida dela, refletindo hoje na escola. Por exemplo, a Kiara sempre ficou nessa. Ela criou essa criança ali nesse momento. Será que vai dar certo? Será que eu consigo? Será que eu consigo nascer? Porque era o que eu estava pensando, era o que aquele ambiente estava propiciando, né? Então foi, de uma certa forma, um nascimento invasivo.
sim. Depois eu tive a Valentina, e como eu já tinha tido a Chiara por cesariana, eu conversei com o médico aqui da Suíça e disse: bom, eu gostaria de tentar o parto normal, porque esse parto que eu tive com a Chiara, ele foi bastante traumático para mim, né? Sim. E aí ele disse assim, ele olhou a minha cicatriz e falou que estava muito bem feita, que então a gente podia, com certeza, fazer o parto normal, que a gente podia tentar. Então essa foi a minha intenção com a Valentina. Só que no momento do parto da Valentina, o que aconteceu? Quando eu comecei a entrar em trabalho de parto e empurrar, a doula, né? Ela falou assim: ah, já tá tudo, a contração empurra, empurra. Então eu empurrava, empurrava, fazia um esforço. E a Valentina não vinha. Aí o médico chegou na hora, viu que tinha uma coisa errada, fez uma ultra na hora, percebeu que ela não estava encaixada no canal. Uhum. Então, em questões de segundos, ele teve que tomar uma decisão. E a decisão ele poderia ter optado por uma cesárea, até porque eu já tinha o corte, era só abrir e tirar a vale, mas ele tentou com a ventosa. Gente, a ventosa quebrou na mão dele, né? O pai da Valentina atrás, assim, já, tipo, meu Deus, eu, né? Aquela situação. Aí a ventosa quebrou, ele olhou assim para minha cara e pegou o fórceps e tirou a vale com o fórceps, né? Eu desmaiei depois, o pai, enfim. Eu pensei também na personalidade da Valentina, né? E percebi através disso. Claro que tem muito mais coisas, e até que eu não tenho consciência. Isso foi algumas clarezas que eu comecei a ter a partir dessa reflexão, que inclusive eu nem trabalhei essas questões e nem ressignifiquei nesse nível profundo que precisa, né? Mas aí eu percebi como a Valentina ela é uma menina que ela é assim ótima na escola, tudo que ela faz, ela executa com perfeição. Ela é uma menina incrível em várias coisas que ela se propõe na vida, mas ela tem um desafio muito grande com o relacionamento. E o que significa? Relacionamento que eu digo amizades, amigas, essa vida social, né? Porque ali naquele momento ela teve que confiar no outro, a vida dela estava na mão do outro, ele decidiu ali, não fui eu, sabe? Ele teve que decidir, será que eu abro, faço uma outra cesárea? Era questões de vida ou morte, segundos, né? E ele optou por isso, então ela teve que confiar. E também a própria doula, que ela disse naquele momento, empurra e tá tudo certo, e não tava. Né? Então ela estava sentindo tudo aquilo, sabe? Eu não pude confiar na doula, imagina, sabe? Como tudo isso impactou, como foram partos assim invasivos e como eu sinto que isso impacta até hoje no relacionamento com as minhas filhas. Para terminar, eu vou contar rapidamente da Teodora, porque, gente, foi tudo assim, partos, né? Isso também tem uma conexão lá na astrologia, né? Tá também lá, você identifica. Mas, enfim, a Teodora, ela foi também parto normal, só que aí o médico, ele já estava em sistema de alerta, é o sobrevivente total. Quando ele, normalmente aqui na Suíça, nós somos acompanhados por doulas, né? Tem até o turno, acaba ali, vem outra, etc e tal, e depois o médico só chega em caso de necessidade. No caso da Teodora, ele já estava tão assim, que para ele também, né, foi um trauma, um aprendizado, um choque, que ele já veio logo, quando ele viu que eu estava empurrando, ele pegou a mão e assim, e ajudou, sabe? Ele empurrou, porque eu acho que ele já estava ali naquela coisa, tipo, não, isso não vai acontecer de novo, sabe? Esse parto aqui vai dar certo. E isso também impacta na relação dela, que às vezes é uma pessoa mais agressiva. Por quê? Porque é algo que não foi completamente natural, né? Você já chega com uma pressão, sabe? Sai, já tem uma pressão, já tem uma pressão do ambiente do doutor ali. A minha expectativa, será que agora, sabe? Então já é Será que eu todo vou um conseguir ambiente. esse parto normal, né? Como daquele dos filmes, né? Que o bebê sai muito rápido, que é tudo maravilhoso. Não, e ali eu não tinha ferramenta, não tinha DIG, não tinha nada, né? Sim. Então, foi uma coisa, e existem muitas outras coisas, né, durante o processo e tudo. Até vou contar uma coisa, não sei se é engraçada, mas olha, interessante, né? Porque Relações Mundiais está chegando aí. O pai das minhas filhas, ele é suíço, né?
Então, olha a crença dele, gente. Ele via no, ele morou, a Kiara nasceu no Brasil, porque nós moramos no Brasil inicialmente, moramos 4 anos no Brasil. Então, ele vivia lá aquela cultura brasileira, via as novelas e tudo. Então, ele viu, acho que a primeira novela que ele viu foi Terra Nostra. E tem aquele parto da Juliana, que ela dá um escândalo, né? Tipo assim, e ele viu aquilo, ele ficou tão traumatizado que ele falou para mim, sabe, quando no parto daqui a noite do parto, ele falou assim: você não grita, não faz novela. Ele ficou assim, o medo dele era que o parto do Brasil fosse aquela coisa de novela, assim, escândalo, né? Então ele suíço. E eu também, assim, tipo, meu Deus, como assim? Não esperava aquela coisa. E tudo isso a criança está vivendo ali, né? Isso aí, gente, isso foi o pré-parto, tá? Tipo, Terra Nostra não grita e eu, assim, Ter aqui uma sabe? mudança de comportamento para poder ter um filho, né? É, tem, precisa. Mas se você não tem, você pode. O bom é que você pode voltar nesse momento e entender, inclusive entender o que, que tem disso no meu próprio nascimento com a minha mãe, né? O que, que tem disso no campo da família? Porque ressignificar isso vai trazer uma história completamente diferente para minhas filhas. Eu vou liberar elas desse estresse, dessas crenças que estão impregnadas e que ficaram nas células delas de uma certa forma, né? E aí é muito interessante, né? Porque a gente vê assim, cada parto tem uma história, né? A forma como cada criança vem para o mundo, cada pessoa tem uma história para contar. Então a gente tem a nossa história, que é como a gente foi concebido lá atrás. Aí a gente também tem a história dos nossos filhos, que é como eles vieram para o mundo. E aí tem um estudo que eu tenho feito assim de muito de atendimento, né, de perceber dessas ferramentas de autoconhecimento. Eu tenho percebido o tanto que tem sido interessante, né, essa experiência de trabalhar com várias pessoas e acompanhar o que que elas lembram desse momento desde a concepção, porque existe um registro energético no campo, né, então da forma como foi gerado, do sentimento que foi envolvido ali. E o mais interessante é que hoje, como um pré-requisito, né, para a gente poder ter uma vida emocional mais saudável, a gente precisa ser capaz de criar um vínculo com a nossa mãe. E quantas pessoas a gente vê que tem questões com a mãe, né, para resolver? Quem nunca, né? Quem não tem? A gente olha para nossa relação e a gente percebe quantas coisas que poderiam ter sido diferentes, o quanto que às vezes a gente demanda da nossa mãe, às vezes mais atenção, né, mais cuidado. Assim, é muito interessante porque nós, enquanto pais, a gente não tem como saber o que está passando na cabeça da criança. Então, às vezes, a criança vem com um desenho assim, mãe, olha meu desenho. E a criança demorou, às vezes, sei lá, 10 minutos colorindo o desenho, não sei o quê, e ela tá esperando aquela reação assim: uau, que desenho lindo, filha! E de repente a mãe olha e fala: nossa, filha, que lindo! E continua trabalhando ou fazendo o que ela estava fazendo. Então, ali já começa uma frustração, já começa uma quebra de expectativa, né, da criança em relação a essa parte do relacionamento, posicionamento da mãe. Então, quando a gente fala sobre essa questão do vínculo da mãe com o bebê, isso, ele é construído desde o momento da concepção, né? Então, desde a concepção até a gravidez, até o nascimento, né? Os primeiros dias de vida, tudo isso tem a ver com essa parte do vínculo. Então, a forma como a criança vai crescendo, a forma como a criança vai lidando nessa relação com a mãe, pode ser influenciado diretamente por traumas que essa mãe pode ter vivido, inclusive durante a gestação, né? Então, e como que isso vai influenciar, né? Como que esse vínculo lá atrás ele vai influenciar o nosso emocional hoje? Você acredita, Bia, que a intenção dos nossos pais no momento da concepção, ela vai influenciar na relação com a mãe hoje? Então, isso, Sim. isso é muito interessante porque o Estado, isso vai sendo construído, né? Toda a nossa relação com a mãe, ela vai sendo construída de acordo com o estado emocional que a mãe está passando durante a gestação, né? Durante o trabalho de parto, durante o nascimento, a parte do pós-parto. Então, o que que a gente tem? Se a gente for olhar para o momento do parto, né? Você já passou por isso, eu também, já sabemos um pouquinho como que é essa parte aí de viver contração,
né? Acho que quem está assistindo também tem pessoas que ainda vão viver essa experiência, tem pessoas que já viveram, e os homens que podem estar assistindo também podem ter essa sensação, porque eles também já foram gestados dentro de uma barriga, então eles também têm algumas percepções sobre essa questão do nascimento, e geralmente a gente acessa muito isso em trabalho de terapia, né? Então, durante o trabalho de parto, o que que acontece? Vários, vários hormônios, eles são secretados pela mãe e pelo feto também, né? Então, os hormônios e os feromônios, eles são aprimorados para poder facilitar o processo do nascimento. Então, no momento que o bebê nasce, que ele sai de fora da barriga da mãe, através desses feromônios, também é criado esse vínculo, né, entre a mãe e o bebê, né? E o bebê também cria esses vínculos com o pai. Então, só que esse vínculo, ele é muito afetado pelo ambiente, pelo lugar do nascimento, né? Pelos medicamentos, pelas ferramentas de tecnologia, pelos instrumentos dos médicos, que às vezes os instrumentos, como você falou que a Valentina nasceu de fórceps, né? Fórceps. E, inclusive, você falando isso sobre vínculo, né? Como eu desmaiei depois que eu vi, né? Quer dizer, nem essa questão dela sair depois vir para o meu peito, vir para o meu colo, sabe? Eu estava lá. Então, eu percebo, inclusive, como ela tem um comportamento mais independente, solitário, sabe? E afeta no vínculo comigo, porque, assim, na parte emocional, de se expressar, sabe? Tipo, aquela cumplicidade. E é justamente isso que eu sinto que ela precisa desenvolver mais, o emocional, porque é tão importante você se sentir segura emocionalmente com a sua mãe, a parte daquilo, né? Porque você viveu 9 meses ali sendo parte da sua mãe. Então, esse momento que você nasce, que você chega, ele vai impactar completamente como você vai se relacionar com a vida, com você, com as pessoas, né? E é muito essa questão emocional. É, e é muito interessante porque eu acho que existe uma perspectiva, né? Uma forma de olhar para essa questão do nascimento. Se a gente soubesse o impacto que existe, tanto do momento desde a concepção, o momento do gestar, o momento de você, como você lida com o bebê durante as experiências do próprio parto, tudo isso afeta emocionalmente e vai ter uma consequência emocional lá na frente, né? Então, essa experiência que a gente tem ali dentro do útero, muitas vezes, assim, uma das coisas que estende essa experiência intrauterina, né, essa questão do corte do cordão umbilical. Então, quando demora um pouquinho para cortar o cordão, né, deixa o cordão um pouquinho mais, isso faz com que o bebê ele receba por um período mais de tempo aquele sangue que é rico de oxigênio da placenta, né? E isso é muito importante, que o bebê, logo que ele nasce ali, que ele seja colocado no seio da mãe, né, para ele poder ser amamentado. Porque enquanto ele sente o pulso enquanto o bebê pode sentir aquele campo energético, né, do coração da mãe. Então, hoje, os hospitais, eu acho que eles estão trazendo muito mais um atendimento mais humanizado. No parto da Alice, eu já tive essa experiência da Alice sair mesmo tendo sido por cesárea, mas já veio direto para o colo, já veio direto para o peito, então eles já estão trazendo um pouco mais dessa questão mais humana, né? Só que o fato da gente não estabelecer um vínculo de amor, a gente não viver esse vínculo quando a gente é criança, né? Durante essa primeira infância, ele pode criar um ciclo de trauma. E esses traumas, eles estão propícios para eles ficarem repetindo por muito tempo durante a vida da pessoa, né? Então, essa falta de vínculo, essa falta de intimidade com a mãe, nessa experiência com a mãe, principalmente nos primeiros momentos de vida ali, às vezes muitas vezes tem mulheres que têm depressão pós-parto, e aí essa experiência, né, pode também criar traumas futuros na criança, né? Então, isso pode ter um impacto muito grande na vida dela lá na frente, né? Na forma como ela enxerga a perspectiva da família, na forma como a pessoa se relaciona, né? E é muito interessante porque acho que as pessoas nunca olharam
para esse viés, assim, dessa relação com a mãe num nível tão profundo, né? Não colocam essa devida atenção, né? Porque a gente vai encarando a gravidez, isso como uma coisa natural, né? Que a gente está grávida e vai vivendo, as coisas vão acontecendo, a gente não tem essa consciência de que cada coisa vai impactar, que já está impactando, na verdade, né? Então, eu pensei também sobre o fato que eu nasci também de cesariana, aí eu planejei a minha filha Kiara nascer de parto normal e olha como foram os partos, né? E eu tenho muito desafio com a minha mãe. Só que é o que você falou sobre a memória do que cada um registra, né? Quando eu fui perguntar coisas sobre o parto da minha mãe, sobre a gravidez dela, tudo que ela me fala é que assim, nossa, foi tranquilíssimo, maravilhoso para ela, foi maravilhoso, foi incrível tudo. Só que a maioria das grandes questões que eu resolvi na minha vida foram coisas na barriga da minha mãe que eu percebi e que eu registrei é, quando eu estava ali e percebi, sabe? Então, ela não tem a consciência do que eu estava registrando e percebendo. Então, ela, por um motivo, ela quis registrar que foi tudo maravilhoso. Então, ela apagou as coisas, ou não deu a importância, né? Porque ela quer guardar esse registro. Só que quando a gente vai, às vezes a gente pergunta para nossa mãe, né? Nossa mãe falou, não teve nada. Só que aí na terapia você vai ver que de repente o que você está vivendo no seu relacionamento, o que você está vivendo com dinheiro, o que você está vivendo com a sua autoestima, a maioria das coisas estão ali. Sim. E também essa parte, assim, eu percebo que quando eu fui trabalhar isso em profundidade, né, entender um pouco mais esse lado, eu consegui trabalhar não só a minha relação com as minhas filhas, porque quando eu fiquei sabendo que tudo que acontece na gestação impacta a vida da criança, eu falei, meu Deus, tô ferrada, né? Porque o que eu vivi na gestação das gêmeas, a experiência de ficar internada por causa do descolamento de placenta, eram duas, gravidez de risco, então tem todo um terror em volta, né, que os médicos trazem, assim, justamente para a mãe ficar quieta, não ficar andando para lá e para cá, porque são dois bebês, né? Então, assim, é, depois que eu pude perceber isso, eu vejo que com as ferramentas de autoconhecimento a gente consegue trabalhar, né? Eu consegui me trabalhar tanto na minha gestação, eu dentro da barriga da minha mãe, quanto a gestação das minhas filhas, né? Quando elas estavam na minha barriga. E é impressionante quando a gente trabalha como isso altera o registro, né? Eu tive um episódio específico na gestação das meninas e que eu sofri, que eu chorei, um episódio da gestação das gêmeas. E aí, hoje, quando eu levo elas nesse lugar, filha, como era para você quando você estava com tantos meses na barriga da mamãe? Ah, tá tudo bem. E como que a mamãe estava sentindo? A mamãe estava feliz. Então, assim, é muito interessante como você ressignificar a sua dor em relação àquilo que você captou do campo, do que estava acontecendo do lado de fora, como automaticamente isso muda nas gerações seguintes, né? Então, assim, é uma experiência que eu falei, cara, que experiência fantástica de entender isso, porque quando a gente olha, né, analisando, assim, relação com a nossa mãe, a formação desse vínculo com a nossa mãe, às vezes, ela não foi formada por falta de intimidade, né? Porque às vezes a nossa mãe não soube como criar vínculo com a gente pela maneira como ela foi criada pela mãe dela, né? Então, às vezes, se a sua mãe, por exemplo, se sentiu rejeitada, se ela viveu uma experiência, né, de não ter sido compreendida pela mãe, sabe aquelas histórias de antigamente que fala assim, ai, quando contou que estava grávida, a mãe pôs para fora de casa, sabe, umas coisas assim, né? Então, assim, É. o bebê ele fica com esse registro, né, de tudo que aconteceu ali. E muito do comportamento da criança, muito da forma como ela lida com a vida, essas questões elas podem estar lá atrás, nesse momento que a criança estava na barriga da mãe, né? Então, eu acho que assim é muito interessante a gente conseguir, às vezes, buscar ferramentas para poder entender, peraí, então, se esse registro da barriga da mãe, ele pode estar afetando a minha vida hoje, e muito do que eu estou vivendo pode vir exatamente dessa experiência, né? Como é que eu faço para poder mudar esse registro? Como é que eu faço para mudar essa experiência e conseguir criar uma situação diferente para eu conseguir viver uma vida diferente?
né? E às vezes até questões de dinheiro, questões de prosperidade, de abundância, sabe? Bloqueios que podem ter uma relação direta também com essa questão de você não ter sido amado pela sua mãe como você gostaria ali atrás, né? Será que lá atrás, quando você era pequeno, né? Será que a gente sentia que a nossa mãe tinha empatia com a gente? Será que as atitudes da nossa mãe, ela estava de acordo com aquilo que a gente precisava? Porque hoje, se você for parar para pensar, quantas vezes, por conta justamente do estresse, né, que a mulher vive em relação a parto, pós-parto, essa coisa de se adaptar à nova rotina. Então, quantas vezes às vezes a gente olha para esses momentos e a gente fala, nossa, a minha mãe, ela estava tão estressada que ela não conseguiu ver minha necessidade que não estava sendo atendida naquele momento. E aí, por conta desse estresse, a gente fica com uma criança que está desamparada, né? E às vezes a gente olha e a gente fala, nossa, a criança ficou desamparada, a mãe estava num pico de estresse, e aí acaba gerando trauma para os dois, né? Aí a criança fica, nossa, eu não fui uma, é, eu não fui uma mãe, não fui amada pela minha Uhum. mãe, né? E aí é interessante porque tem existem, né, hoje ferramentas que fazem com que a gente consiga voltar muito antes, né, e entender, inclusive, o que que os nossos pais queriam para a gente, né, ou mesmo até uma gravidez super desejada, né, uma gravidez onde a gente pode ter sido planejado, o simples fato do pai e da mãe pensarem sobre os desafios que eles vão enfrentar durante a gestação, pensando que essa gestação foi programada, isso pode influenciar diretamente na relação da mãe com o bebê. E, e hoje, é, eu também percebo muito que crianças que passaram por uma situação onde possivelmente ela pode ter se sentido rejeitada lá atrás, ela tem uma personalidade onde ela vai ou 8 ou 80, né? Ou é você Sim. super boazinha, e aí você tem uma característica de uma criança que nasce, nossa, é um amor, não dá um pingo de trabalho, é super boazinha, é super gentil, nossa, uma criança assim, sabe? Valentina, né? Tipo assim, melhor na escola, vence Olimpíada de matemática, pede para o armário dela é assim perfeito, eu peço uma coisa, ela obedece, super obediente. E é interessante porque quando a gente tem isso, pode ter no sistema de crenças da criança esse lugar que eu preciso provar para os meus pais que eu valia a pena, né? Então, lá atrás eu não fui tão amada pela minha mãe como eu gostaria. A minha mãe pensou em me tirar. Quando Bebê normalmente são, filho, carecas. Tem Buda que é careca, a imagem de Buda que é careca. às vezes tem uma imagem assim, né, de a pessoa voltar lá atrás e ver e falar assim, nossa, deixa eu ver aqui na minha história o que que aconteceu. Ah, minha mãe pensou em me tirar, a minha mãe, eu fui fruto de um Uhum. relacionamento que não era desejado. Então, tudo isso vai criando memórias de rejeição. E o E que você detecta que você falou que ela tem essa personalidade mais boazinha, né? O que que poderia ter sido na gestação ali que talvez você, não sei se você consegue. mas essa própria coisa que ela não essa coisa da confiança que eu trouxe antes e depois ela não pôde vir para o meu peito, ela não amou, então, tipo assim, ela não teve essa primeira intimidade, ela não teve, ela foi separada, né? Então, ela pode ter registrado isso, que ela causou um estresse muito grande para mim, né? Eu desmaiei, então, nossa, eu coloquei a vida da minha mãe em risco, todo o estresse daquilo, então, tipo assim, nunca mais eu vou fazer isso, sabe? Eu vou ser uma filha perfeita. Só que, assim, na parte emocional, na parte dela se relacionar, justamente o desafio dela é ter intimidade. Por quê? Porque para você fazer isso, você precisa confiar no outro. E ela nasceu, ela chegou num ambiente em que não, a confiança não foi uma coisa sólida para ela, né? Ela percebeu isso. Já na Kiara, eu percebo que não era confiança no outro, mas a confiança nela. É a confiança nela que ela tem que trabalhar, né? Porque, tipo, como se fosse assim, será que eu cheguei na hora certa? Sim. É, e é muito interessante, porque
a gente cai num lugar que eu acho que nas sessões de terapia, né, para quem é Theta Healer, quando a gente está trabalhando em relação à parte dos aprendizados, né, dos traumas, a gente cai muito num lugar de, eu não esperar o amor de fora, né? Então, quantas vezes a gente olha, a gente fica esperando que esse amor venha do outro, né? Eu espero que esse amor venha da minha mãe, eu espero que esse amor venha do marido, venha dos filhos, né? E aí é uma expectativa e uma ansiedade muito grande, porque nem sempre a gente vai conseguir receber do outro tudo que a gente gostaria de receber. E quando a gente traz isso para o momento ali da barriga, pensa assim, um bebê quando chega, né, no mundo, ele fala, quando a mãe descobre que está grávida, que ela pega o exame, ela dá aquele suspiro, tô grávida, né? Quando ela dá aquele suspiro, por mais que o bebê ele tenha sido programado, quando nesse milésimo de segundo, né, o que eu vejo muito nos atendimentos, às vezes nesse milésimo de segundo, essa mãe, naquele suspiro que ela tá dando ali, ela tá pensando, e agora? Será que eu vou dar conta? Eu não sei se é a hora é certa, mas será que eu vou conseguir? Agora eu vou ter que trabalhar mais, porque eu vou ter que juntar dinheiro, porque quando meu filho nascer. Então, tipo, todos esses pensamentos, pode ser que o bebê, como ele tá ali, ele acessa tudo isso, né, no nível energético, ele pode sentir esse lugar dessa rejeição, né? Então, tipo, nossa, mas eu não sei que eu cheguei, a primeira coisa que ela pensou, e agora, como é que eu vou fazer? Como assim, mãe? Eu tô aqui, hello, eu cheguei. É, e isso é tão forte, porque a própria, essa coisa de você estar ali naquele ambiente da água, da barriga, da placenta, tudo isso, amplifica tudo, né? Porque ali você tem a sua conexão, você ainda não tem desenvolvido o seu ego, você é só sensação com a sua mãe. Então, você é um com a sua mãe. E tudo que ela está vivendo, você está absorvendo, né? Você fez um dig em mim, para quem não sabe dessa história, uma coisa muito interessante, como a gente pega os medos das nossas mães, né? A minha mãe, quando ela estava mais ou menos com 8 meses de gravidez, o meu pai inventou de fazer um passeio no bondinho, lá do Corcovado. E minha mãe tem muito medo de altura, só que ela aceitou ir, grávida, de barrigão. Então ela falou que a perna dela tremia tanto, que ela estava tão apavorada, né? Então ela e eu estava na barriga dela. Quando eu. Aí eu tinha um medo de montanha-russa, de altura, essas coisas. Nunca tinha ido numa montanha-russa. Fui a vários parques Disney com minhas filhas. Vamos, mãe, na montanha-russa? Não, 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 não. Aí agora, recentemente, né? Eu tive uma situação que eu tinha que ir na montanha-russa. Eu falei assim: não, peraí, eu vou fazer um digging com a Gabi, sabe? Porque não é possível, eu tenho que acessar isso. Aí eu acessei essa coisa da minha mãe, né? Que era o medo dela. Depois eu até conversei com ela sobre isso. E então é muito interessante como a gente pode curar da coisa mais profunda na gente, né? De medos que a gente às vezes nem investiga e estão ligados, às vezes medo de dirigir, medo de altura, medo de andar de avião, medo de abandono, que são outras coisas mais inconscientes, porque ali naquele momento a gente está totalmente no inconsciente ainda, né? Então a gente acessa energeticamente toda a nossa mãe, toda a percepção dela. E é muito incrível isso. E é tão incrível, é mais incrível ainda você fazer um digging e depois, gente, eu fui em todas as montanhas russas como se eu, sabe, Sim. fosse amasse aquilo, nunca tivesse tido medo na vida, sabe? E a pessoa do meu lado, que estava comigo, falou assim: não, peraí, mas que história é essa de liberar ancestral? Não, peraí, mas você não está com adrenalina nenhuma, você não está com medo? Volta, ancestral, volta, porque eu tinha falado, sabe? Eu tenho medo, eu tenho pânico. E a pessoa, tipo assim, não, peraí, inacreditável, que negócio de teta é isso? É porque quando a Incrível. gente entende, né, aquilo que tá. Qual que é o medo mais profundo sobre o que a gente está vivendo, a gente consegue liberar esses medos superficiais, que é o medo da montanha-russa, É, medo, né? São medos que às vezes é só uma fachada, mas existe um sistema mais profundo que conecta com esse medo. E é interessante porque para a gente poder, quando a gente fala sobre essa questão, né, da conexão com a mãe, para a gente poder aprender o amor próprio, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender a sentir um monte de sensações, um monte de emoção, né, para a gente poder sentir realmente o amor. E se esse vínculo com a mãe lá atrás, ele não se formou de uma maneira saudável durante essa primeira infância,
para toda a vida, o bebê ele vai buscar esse amor de uma forma que não é benéfica para ele, né? Então, às vezes, a pessoa pode, inclusive, desenvolver um comportamento que é autodestrutivo, né? Porque ela está sempre buscando a aprovação de outras pessoas, de médico, de professor, de guru, de celebridade. É como se a pessoa precisasse dessa afirmação de que ela é boa, né? Que ela realmente valeu a pena. Ela busca o vínculo, né? Ela busca o outro. Inclusive, a criança, às vezes, ela pode se envolver numa situação de abuso com a intenção de receber o amor. Porque às vezes ela é tão necessitada daquele amor, ela precisa tanto daquilo, que às vezes ela inclusive se submete a uma questão de abuso para que ela possa sentir o toque, para que ela possa sentir o amor de alguma forma, né? Então, e é justamente aquele toque que não foi, que ela não viveu essa experiência ali na primeira infância. Então, quando um bebê nasce, ele tem total confiança na mãe, né? A alma do bebê, ela, como ela vem conectada com essa força do universo, né, com essa fonte do universo, ela conhece só o amor incondicional. Então, o que que o bebê ele espera quando ele vem aqui? Ele espera encontrar essa vibração do amor na mãe e também depois do parto, né? Então, essa falta de intimidade, né, com a mãe, essa falta do vínculo que não foi estabelecido lá atrás, ele pode criar muitas experiências que, para a criança, é, pode vir como uma experiência muito traumática, porque o bebê não tem ferramenta para poder enfrentar aquela situação, né? Então, o bebê acaba vivendo traumas que são precoces ali dentro do que ele está passando. E esse trauma, ele pode fazer a criança suprimir as emoções dela, né? Às vezes a criança fala assim: Nossa, eu tenho aqui em casa, né? Eu tenho dois extremos. Eu tenho uma filha que é super emotiva, que ela tem uma sensibilidade, ela chora, né? Ela é mais sensível. E eu tenho uma outra que praticamente não demonstra emoção. Aí você fala: Qual que é a mais perigosa? A que não demonstra emoção, né? Porque a criança, às vezes, ela, por algum trauma, alguma coisa que ela viveu lá atrás, ela sente que não é seguro expressar as emoções dela. E olha que interessante, né? Olha como é importante fazer terapia com criança. Como eu tenho a técnica do Teta, eu trabalho muito com as minhas filhas, né? Eu faço nelas. E aí, outro dia, a gente estava comentando que teve a morte do avô, teve a morte da outra avó da família do pai delas, e uma delas, a que não expressa as emoções, ela não conseguiu chorar. Ela falou: Mãe, tava todo mundo chorando, eu tava rindo. Tipo, eu tive crises de riso. E aí a gente começou a entender, assim, o que que o chorar representava para ela, né? E aí, quem é que não chora? Ah, o meu avô, tipo, meu pai. Ah, o vovô não chora. Então, aí eu falei, mas então, e o que que você sente que o vovô é? Aí ela, meu vovô é muito forte. Então, se ela não chora, ela entende que ela estava sendo fiel ao avô e que ela entende que chorar é uma fragilidade. Então, talvez exista um medo mais profundo de entrar em contato com essa fragilidade. Por que que existe esse medo? Porque ela já viveu ele lá atrás. Ela já sabe o que é ser frágil. Pode ser que ela tenha experienciado isso quando eu tive as questões que eu tive que resolver do lado de fora da barriga, e ela percebeu que eu estava num lugar de vulnerabilidade, e aí ela entendeu que vulnerabilidade traz sofrimento, por isso eu não posso ser vulnerável. Então a criança cria essa casca, né, para ela poder se proteger. Então, a criança, se a gente olha assim, é muito interessante, porque eu vendo exatamente o comportamento das meninas hoje, eu consigo atrelar a muitas questões que eu vivi lá atrás, né? E às vezes, e eu como terapeuta, eu não posso trazer elas para acessar um trauma que elas ainda não estão prontas para acessar. Às vezes, para acessar alguma coisa que elas não estão prontas. Tem uma das meninas, a mais emotiva, ela tem pavor de agulha. Aí a gente fez a terapia do teta com ela, a última vez que ela tirou sangue, a penúltima vez. Foi tranquilo, ela conseguiu sentar ali, ela conseguiu lidar com aquilo de uma forma que ela conseguiu elaborar o sentimento dentro dela do precisar tirar sangue. Só que as memórias, elas vão sendo acessadas aos poucos, né? As meninas ficaram 17 dias na UTI quando nasceram, e, tipo, o primeiro dia de vida toda furada, tinha agulha para todo lado. Então, na hora que ela vem e precisa tirar sangue hoje com 8 anos de idade, não é de se estranhar que ela tem um pânico de ver a situação de ter que ser furada de novo. Por quê? O furo pode conectá-la de forma de subconsciente com a ausência da mãe, porque eu não podia ficar com elas 24 horas dentro da UTI.
né? Então, eu passava o dia inteiro, saía meia-noite, voltava às 5, 6 da manhã, muito cedo, para ficar com elas. Então, e foram 17 dias, assim, fui pegar elas depois de 10 dias que elas estavam na incubadora, né? Então, tem todo um processo que hoje eu busco trabalhar isso com as meninas à medida que elas vão me trazendo as demandas, à medida que vou vendo que elas estão prontas para poder acessar tudo isso que elas viveram lá atrás. Isso tem uma influência direta no comportamento delas hoje, isso tem uma influência na forma que elas se expressam as emoções, né? Então, a criança, quando ela começa a suprimir as emoções, ela começa a sofrer a dor e alguns sentimentos que, às vezes, eles não cabem dentro daquele contexto que ela está vivendo, né? A criança, às vezes, já viram que crianças, às vezes, elas têm uma super reação a determinadas coisas que elas passam, né? Você fala, nossa, ela tá com pânico, de repente, do nada. Ela olhou e começou a gritar, desesperada, e você fala, nossa, é só, sei lá, um boneco, é uma boneca. E aí ela olha, começa a gritar, e você fala, nossa, mas que medo desmedido, né? Mas é porque a gente não está olhando para esses registros anteriores. Então, essa questão dos traumas que a criança vive lá atrás, inclusive no período intrauterino, pode começar a fazer com que a criança fique, às vezes, impotente diante da vida, das situações, né? Tem crianças que desenvolvem dissociação de personalidade, onde ela tem uma personalidade dentro de casa, tem outra personalidade completamente diferente fora de casa, né? Então, o fracionamento dessa personalidade da criança vai fazer ela começar a acreditar que existem duas realidades diferentes. E por que que ela faz isso? Para poder se proteger. Todo mundo tem um instinto de sobrevivência. E a gente tende a se moldar e se adaptar a situações para que a gente possa sobreviver, né? Então, a criança que está vivendo essas duas realidades, pode ser que isso tenha relação direta com essa falta de intimidade, de vínculo, de amor lá atrás, com certeza, né? Então, a criança pode começar a criar uma visão paralela do que é a vida, simplesmente pelo fato dela não ter vivenciado essa conexão lá atrás, né? E então, cada fração, cada pedaço da vida da criança, cada desafio que a criança está enfrentando ali, isso pode estar conectado com um trauma que não foi resolvido lá atrás, né? E aí a gente sabe, né, que pelo teto a gente vive esses loopings de ficar sempre, às vezes, repetindo a mesma situação. Você fica vivendo a mesma situação Padrão, com dinheiro, o mesmo padrão com é. relacionamento, mesmo padrão em relação a amizades, e aí você não consegue se conectar, não consegue fazer amizade, né? E eu percebo que isso vem muito dessa. Como a gente trabalha muito voltando na barriga da mãe, né? E você tem alguma experiência, Bia, que você lembra que talvez você possa ter vivido dentro da barriga da sua mãe, que você identifica hoje, né? Tô te perguntando porque eu sei que você é terapeuta, que você já trabalha muito essas questões em você. Tem muitas, porque você estava falando isso, eu estava pensando, né? A minha mãe não tinha essa consciência. Hoje eu sou uma mãe com um outro tipo de consciência e que me trabalho e que quero cada vez mais investigar, trabalhar e ver para ter, porque você estava falando sobre a expectativa, né, que a criança tem do amor. Mas nós, por exemplo, a minha mãe também tinha muitas expectativas em relação a mim. Então, as mães, quando não têm consciência, elas têm expectativas e é como se você estivesse frustrando algumas expectativas da sua mãe, porque ela não tem essa compreensão, né? Ela não tem essa compreensão do vínculo que faltou, que a intimidade, que aquilo é um desafio, que aquilo é um buraco, né? E como ela não tem ferramenta e não tem compreensão, então isso se torna um desafio ainda maior, porque você não tem empatia com o seu filho, às vezes você cobra, você não entende, você quer uma performance na escola, um comportamento, você compara com irmãos, não entendendo o que é aquela vida, o que ela experimentou, o que ela captou, o que ela viveu, né? Então fica muito mais fácil hoje da gente entender certas coisas, da gente buscar melhorar, né? E com a minha mãe, eu tenho muitas questões, questões de autoestima, né? As questões que minha mãe viveu com meu pai, que eu acessei, de casamento, de separação, então de relacionamento.
Antes de eu chegar no teto, eu estava vivendo uma situação de relacionamento, uma coisa assim, que eu achava que não tinha saída, que eu não sabia como resolver, e eu tenho anos de autoconhecimento com outras ferramentas, porque eu comecei a estudar astrologia kármica, inclusive, de vidas passadas, com 17 anos. Então, eu sempre busquei isso, só que assim, eu não conseguia, eu tinha informações, mas eu não conseguia solucionar, eu não sabia. Então, eu fui para uma sessão de teta com a Gabi, porque era tipo assim, alguém me recomendou, e eu fui pensando assim, não pode piorar, entendeu? Eu tô apostando, tô indo em qualquer coisa, desespero. Sim. E aquilo mudou tanto a minha vida, eu compreendi tantas coisas, tudo que eu culpava e toda a realidade que eu compreendia daquele relacionamento e que eu fui entender na barriga da minha mãe, mudou a minha vida completamente. E não mudou só a minha vida de eu compreender aquilo, né? Quando eu saí dessa sessão, mudou o campo aonde eu estava sendo atacada, onde existia toda uma tensão, toda uma situação que eu achava que não tinha solução. Aquilo mudou automaticamente. Então, isso me fez entrar no teto assim de cabeça, porque eu falei, uau, que ferramenta é essa que te traz esse nível de consciência, essa leveza, sabe? Porque você tá ali cheio de ressentimento, tá vítima, tá culpando o outro, tá num lugar e que não tem saída, né? Que não tem saída. E isso tá refletindo tudo no outro, parece que aumenta a coisa. Seus filhos vivem isso, né? É. Porque acaba sendo o ambiente é tão importante, como você disse, o ambiente do nascimento, mas a gente recria esse ambiente nas dinâmicas que a gente vive em casa, impacta o ambiente da escola, tudo, o ambiente impacta muito, né? Então, eu ter entendido o que eu vivi na barriga da minha mãe, os medos, o meu medo de rejeição, as minhas inseguranças, todas as minhas questões com o corpo, tudo, nossa, eu ressignifiquei muita coisa. E é claro que tem muito mais, né? Sempre a gente vai lá na barriga da mãe. Hoje fiz Gigging, fui lá, gente. Então, é Pela isso. décima nona vez. E cada vez você acessa uma coisa mais profunda, né? Porque quando eu fiz esse primeiro digging, né, com a Gabi, era assim, eu achei assim, nossa, resolveu minha vida. Eu falei, uau, uma terapia resolveu a minha vida inteira. Vou fazer o curso do básico. Não, aí eu fiz a série de todos os cursos já, os básicos, né? E achei assim que, tipo, cara, resolveu minha vida, cada curso resolveu minha vida. E depois fui entendendo que é um processo e que cada vez a gente vai liberando uma camada e cada vez a gente vai evoluindo mais. Então, não é a gente achar que é uma sessão, que foi uma coisa que a gente entendeu, né? É a gente se permitir evoluir cada vez mais nesse processo e entender que tudo que está acontecendo, né, vem justamente para você ir lá e se trabalhar e não para você fechar os olhos para isso e seguir e achar que está bom ou que não funcionou, né? Então é a responsabilidade que a gente acaba assumindo pela nossa vida, né? Por tudo, sabe? E assim você vai se tornando uma pessoa melhor, uma mãe melhor, uma terapeuta melhor. A gente está nesse processo, né? De nascer sempre, de renascer sempre, né? E de encontrar esse ambiente. E também, assim, né, nesse caso de vínculo, não só o vínculo do bebê com a mãe, mas é o vínculo da mãe com o bebê. Porque se o amor, né, se nesse lugar, se a mãe não consegue criar um vínculo com a criança, ela não vai conseguir reconhecer a realidade dessa criança. Ela não vai conseguir reconhecer, ela não vai conseguir aceitar o que essa criança vive, né? Então, se existe uma realidade muito diferente de que a mãe viveu, fui criado em berço de ouro, e eu entro numa outra realidade, onde eu não consigo proporcionar para minha filha aquilo que eu recebi dos meus pais, isso pode criar uma lacuna muito grande nessa relação mãe e bebê, e isso pode fazer com que a criança, essa lacuna cria na criança uma raiva, uma resistência dela em relação à mãe, inclusive um processo de rejeitar a mãe, né? E a mãe também pode entrar nesse processo de rejeitar o filho, porque às vezes, assim, se a pessoa viveu uma gestação que foi péssima, foi tudo ruim, ela não teve suporte do pai, o pai abandonou, falou que o filho não era dele. Todas as vezes que a mãe olha por aquela criança,
a criança pode representar para a mãe, de forma subconsciente, um gatilho de tudo que ela passou na gestação. Então, a mãe, ela não consegue criar um vínculo com a criança, por causa disso que ela viveu lá na gestação, né? Que são esses gatilhos que a gente está o tempo todo olhando, né? Vivendo gatilhos, reconhecendo os gatilhos que a gente passa. O que que te faz hoje, por exemplo, ver uma criança, seu filho se jogando no chão e esperneando, e você querer catar o moleque, dar uns tapas? Por quê? Porque a sua mãe fez isso com você lá atrás. Então você não sabe como agir diferente. Você vê a criança Uhum. dando escândalo no meio do supermercado, você quer catar e dar umas bolachadas na criança. Mas por quê? Porque lá atrás você viveu isso. Quando você deu É, um escândalo, a sua mãe não deixou, não te deu outra saída. e Gabi, agora eu lembrei até de um episódio, isso que você está falando da rejeição, e tudo, porque até hoje eu ainda tenho um desafio com a minha mãe de vínculo. Claro que melhorou muito, né? Tem até histórias engraçadas que dividem com a Gabi de coisas que ela me falou que eu falei, nossa, mas é isso? E resolveu, né? Mas enfim, a questão é que quando eu tinha mais ou menos 20 anos, eu comecei a fazer análise, né? Porque eu sabia que tinha alguma coisa errada. Então, fiz análise convencional e tal. E eu me lembro que o meu analista, ele chegou para mim e falou assim, a conclusão dele era ou você mata a sua mãe, ou a sua mãe vai matar você. E isso ficou na minha cabeça anos, sabe? E aí eu tinha esse desafio com a minha mãe, e ele falou isso no sentido figurado, mas olha, era tipo assim, ou você mata a sua mãe, ou a sua mãe vai matar você, sabe? Aí quando eu fui, inclusive, na astrologia, a espiritualidade, eu comecei a entender isso de uma forma diferente. Mas mesmo assim, é, não ressignificou, porque não tinha ido na raiz, sabe? Você tem uma outra visão da coisa e a própria informação ela já traz uma outra consciência para o seu campo, porque você, né, já começa a ver de uma forma diferente. Mas assim, são coisas tão profundas que realmente para mudar esse comportamento que você está tendo, sabe, de tanto tempo, é muito desafiador. Você tem que liberar muita coisa. Então, assim, hoje a minha relação com a minha mãe e é da minha parte que eu sinto isso, né? Que eu tive, assim, uma rejeição com a minha mãe muito grande. A minha mãe representou uma ameaça. Eu me sentia rejeitada por ela, né? Sim. Talvez ela não tenha nem essa percepção de que ela me rejeitou, mas era o que eu senti. Então, imagina, aí você vai, assim, num psicólogo, num analista, ele traz essa questão para você. O resultado do seu caso é ou você mata a sua mãe ou ela vai te matar a qualquer momento. Esse é o desfecho da É, decisão. é. Tipo, aí foi nessa hora que eu decidi, foi um pouco depois, e as sessões eram caríssimas, era um analista lá no Leblon, assim, uma fortuna. Foi nessa hora que eu decidi, que eu fiz o Casusa, peraí, eu vou pagar a conta do meu analista para nunca mais saber quem eu sou, porque o cara vem com um negócio desse, aí eu fiquei, né, mais ainda bugada, mais ainda, tipo, não tem solução, então, É, né, e justamente nesse ponto de não ter solução, por que que eu te chamei hoje para a gente ter essa conversa, né, Bia? Para compartilhar uma ferramenta que me ajudou muito a curar essa relação com a mãe, sabe? Eu sempre tive uma relação muito boa com a minha mãe. Ah, tem um trauma ou outro, uma coisa ou outra, mas assim, até hoje a gente tem uma relação muito boa. Mas eu percebi que eu fiz um curso que chama Vínculos de Amor. Nesse curso a gente trabalha praticamente a nossa relação com a mãe. Então, é 100% da relação com a mãe, tanto para homem quanto mulher. Ele é um curso que ele trabalha de uma forma muito profunda, é um curso direcionado, um curso focado para isso. E eu pude ressignificar não só questões da minha gestação, quando eu estava na barriga da minha mãe, como quando eu tive as minhas filhas, né? Como a gestação delas, os traumas que eu vivi quando eu gestava elas, os traumas do nascimento. Então, todas essas coisas, assim, eu consegui trabalhar em mim muito através desse curso. Então, eu trouxe você aqui justamente, assim, para poder a gente compartilhar um pouco essas ideias de entender que cada pessoa, né, com seus filhos, com a sua história, é, tem uma maneira diferente de viver a vida e expressar o que sente a partir
dessas questões que a gente viveu em relação à conexão, em relação a vínculo. Então, pessoas que têm desafios de fazer amizade, isso tem a ver com vínculo. Pessoa que não consegue se relacionar, viver muito tempo em relacionamento, está sempre em relacionamento de 1 mês, 2 meses, nunca consegue parar com outra pessoa. Isso pode ter a ver com essa questão de vínculo. E tem uma coisa que as pessoas não entendem muito, que é essa diferença entre o amor e o apego. Os pais, eles misturam muito a ideia de que o que que é amar uma criança e do que é estar apegado com essa criança, né? Às vezes por medo da intimidade, por falta de experiência, né? Até pelos traumas que tiveram ali no nascimento ou na infância, os pais eles não conseguem reconhecer essas necessidades emocionais dos filhos, né? Então, existem assim duas formas diferentes de se posicionar em relação a esse amor com o filho. Como seria se posicionar com amor e como seria você se posicionar com apego? Então, assim, são vários pulos do gato que esse curso traz, assim, em relação à conduta, sabe? Em relação a contato, em relação ao que é um vínculo de amor, como esse vínculo pode ser criado. Qual é o tipo de pensamento que vai te fazer ter esse vínculo? Qual é o tipo de pensamento que vai te afastar, que vai fazer você não construir esses vínculos de forma sólida com seus filhos? Então, assim, ele é um curso de muita cura, sabe? Ele traz muita cura e eu vou ministrar esse curso agora pela primeira vez, agora daqui, acho que, se não me engano, 2 meses, nos próximos meses, né? Vai ter uma introdução com a do HIT, que é a pessoa que desenvolveu essa técnica do vínculos de amor, e ela vai fazer uma introdução à técnica e depois eu vou dar o curso que faz a gente olhar para essas coisas muito profundas em relação à nossa relação com a mãe. Cara, eu não sei te dizer quantas sessões de terapia são economizadas com o curso de um final de semana. Porque, assim, é tanta cura, é tanta percepção que você tem, são tantas coisas que você entende sobre você em um final de semana que você fala, cara, como eu deveria ter feito isso antes, sabe? E assim, e também para ainda dá tempo de salvar essa relação. Às vezes você fala, mas meu filho já tá grande, vai adiantar eu fazer isso agora, não? Cara, ainda dá tempo de salvar a relação, né? Ainda dá tempo de fazer diferente, ainda dá tempo de evitar dor e sofrimento para os dois lados. Porque se você estabelece os vínculos com seu filho, com a sua filha a tempo, o seu filho vai conseguir estabelecer vínculos amorosos também depois, né? E de uma Claro. forma saudável, não através de abuso, não de uma forma doentia. E até a pessoa se abusa também, nossos filhos, porque, por exemplo, no caso da Chiara, ela repetiu de ano, ela tinha muito desafio, sabe? Então, assim, essa reprovação, sabe? Eu trabalhei muitas coisas em mim. Então, a Chiara superou, ela conseguiu se formar. Tipo, os professores já diziam: você não vai conseguir, é melhor você não ir para o grupo que vai para a faculdade, porque tem uma divisão aqui na Suíça. Enfim, se a gente não cuida, se a gente não olha para isso, se a gente não trabalha, essa reprovação ela se repete depois num trabalho, com o chefe, num relacionamento. Você se sente sempre reprovada, inadequada, não estou no lugar certo, não sou boa o suficiente, porque todas essas eram questões dela, né? E às vezes a gente, sem ferramentas, se sente tão impotente disso, e a gente não tem, como isso está muito no universo do inconsciente, a gente não tem a menor noção de coisas, de informações contidas ali. São 9 meses, né? E nesses 9 meses tem essa questão do parto, que também vai ter um impacto enorme. Então, tudo de informação que está ali, que a gente pode acessar, que a gente pode descobrir, é extremamente valioso na nossa vida, na vida dos nossos filhos, né? E isso é a melhor coisa, porque quando a gente escuta essas histórias e lembra o que a gente já viveu, que viveu com a nossa mãe, que viveu com os nossos filhos, a gente pensa assim, caramba, se eu pudesse, teria feito tudo diferente. E é interessante, né? Você estava contando também que a Valentina, que teve fórceps, Foi, a Vale, é um dos sistemas de crenças que pode ser criado na criança que nasce de fórceps eu preciso ser puxado durante toda a minha vida. Isso é uma das crenças que podem vir, né? Porque eu não consegui fazer um movimento sozinho, então o resto da vida eu vou ter que ter alguém que me puxa. Isso é uma das características de comportamento que pode acontecer numa criança que tem esse nascimento do fórceps. Precisa sempre ter alguém cutucando, vai lá, faz isso, não sei o quê, sabe? Sempre
incentivando, movimentando, é como se não vem da própria criança ali, né? Pode ser que seja uma coisa que ela precisa desse empurrão para conseguir. Vale, eu sinto que ela tem muito uma questão com escolhas, sabe? Ela tem um desafio muito grande em tomar decisões, em escolher, né? Então, ela é assim, ela tem várias habilidades, tem muita capacidade, mas essa questão de decisão, de escolha, para coisa mais simples, é uma coisa, um fardo para ela, né? Esse nascimento dela estava muito ligado a uma decisão, tipo assim, do médico, tipo assim, eu tenho segundos, vou ter que tomar uma decisão que vai salvar a vida dessa menina ou não, a mãe e a menina ali na situação, né? Porque ele poderia ter optado também muito facilmente por ter. Seria sido talvez mais fácil ter ido numa cesárea de novo, né? Mais seguro. Só Sim, que naqueles segundos ali ele falou: não, eu vou tirar na ventosa, quebrou e foi no fórceps, né? Então, claro que isso impacta demais, assim, eu percebo, né? Essa imaturidade emocional, essa inclusive comigo, né? Monossílaba, não expressa muito, tem desafio, então eu tenho que ter toda uma questão para conseguir é, tirar alguma coisa, sabe? Sem violentar, sem fazer esse fóssil, sem ser invasiva, respeitando. Quer dizer, mas como eu faria isso sem essa consciência que eu tenho hoje? sim. Só vou aumentando a carga do trauma, né? Exatamente. E acho que são essas ferramentas, né, que a gente precisa hoje para conseguir fazer movimentos diferentes, né? Acho que cada um precisa ver a técnica que mais se conecta, né? Esse curso do Vínculos de Amor, ele não é um curso do Theta Healing. Ele não é um curso da grade dos cursos do Theta Healing. Ele é um curso para qualquer pessoa, ele não tem pré-requisito, né? Então, qualquer pessoa que quer melhorar a relação com a mãe pode estar apto a participar e a fazer esse curso, né? Às vezes, quem quiser participar só da introdução ao curso para entender um pouquinho melhor como que funciona, né? Já vai ter bastante conteúdo na introdução, e aí depois a gente vai ter o curso mais para frente. Então, acho que a ideia hoje era trazer esses pontos de vista, assim, de cada, trazer que cada pessoa tem a sua história, né? Cada pessoa viveu uma gestação, cada pessoa gerou uma vida, para quem já teve filhos de uma maneira, e tudo o que aconteceu existe como ressignificar, existe como dar um outro desfecho daqueles traumas que passaram lá atrás. Só que para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa de abrir a mente, né, e buscar ferramentas que vão fazer a gente desenvolver esse lado, entrar em contato com essas questões para poder resolver isso na nossa mente subconsciente. Inclusive, Gabi, quantas pessoas que a gente vê no Teta que têm questões muito profundas, já trabalharam, já se analisaram, já buscaram, porque não sabem o porquê disso, e às vezes a gente, não raro a gente descobre que aquela pessoa tinha um gêmeo na barriga e não sabia e perdeu, então ela tem uma saudade, ela tem um vazio, ela tem uma. Então, assim, são tantas coisas que a gente não faz ideia que pode estar impactando, né? Que é assim, é uma cura incrível. Eu já vi alguns casos, né, de pessoas que tiveram isso, essa questão que tinha outro na barriga e elas descobriram em sessões de teta. Exato. Isso também aparece, é coisa que a gente nem imagina, né? Porque É, muitos bebês são concebidos ali como gêmeos e depois acaba ficando um, né? Então existe um número muito grande, mas às vezes quando a mãe já vai fazer o ultrassom, às vezes nem percebe ou já o bebê já estava sem vida, né? Então isso é uma das coisas que a gente também consegue ver, detectar nos atendimentos de teta, né? Essa tristeza muito profunda que tudo que você mexe na sua vida, nada muda, você está sempre vivendo essa tristeza muito profunda, pode vir dessas questões também, do que a pessoa pode ter vivido lá atrás. Mas que bom, Bia, foi muito bom ter você aqui hoje. Gratidão por ter gratidão. participado, compartilhado um pouquinho aí da sua história das meninas, né? Trazer que cada uma veio de uma forma. E tá como convidada aí para participar desse próximo curso do Vínculos de Amor, para poder ressignificar aí essas histórias da gestação. Esse curso eu estou esperando ansiosamente. Eu acho que ele vai ser muita contribuição. Na minha história, ele vai mudar muita coisa. Isso aí.
Meninas que participaram, super obrigada, gratidão. A gente vai subir esse encontro aqui no YouTube para quem quiser assistir depois. E para quem sentir de fazer o curso ou quiser saber um pouquinho mais sobre esse curso do Vínculos de Amor, vocês podem chamar no direct ou chamar pelo WhatsApp que a gente passa todas as informações. Tá bom? Pessoal do Instagram, gratidão por terem acompanhado aqui também. A gente vai deixar essa live salva no YouTube. Se quem quiser assistir, quem entrou agora e quiser assistir, vai estar lá no YouTube. Tá bom? Gratidão, Bia. Um grande beijo. Gratidão. Pessoal, um beijo, gratidão por terem A gente se vê lá participado. no curso, né? A gente se vê no curso. Até mais. Tchau, Tchau. tchau.